Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Adriane e esse é o canal Mandacrona. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sagrado feminino e histerectomia, que é o processo de retirada do útero. E o que tem a ver, né, isso com o sagrado feminino? Então, é um processo pelo qual eu passei, né, de conexão, primeiro com o meu sagrado feminino, e logo depois eu descobri que eu precisava passar por uma histerectomia. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história e aproveito também para falar um pouquinho aí como as mulheres podem estar prevenindo, né, e se cuidando mais, e como ter essa conexão com o seu útero, você que tem ainda o seu útero, que é saudável, descobrir, né, o poder que você tem aí dentro de você. Bora comigo? Então, antes de contar, né, essa história que aconteceu, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o sagrado feminino. O sagrado feminino, ele é um movimento de despertar de várias mulheres. Ninguém sabe ao certo quando que isso começou, mas é um movimento aí grande, coletivo, e é um movimento que traz conexões de cura interior, de autodespertar, de empoderamento feminino, também de autoconhecimento. É essa conexão que o sagrado feminino traz da mulher com a natureza e os seus ensinamentos, né? Que o estudo do sagrado feminino, ele traz vários ensinamentos que são conectados à natureza. E o primeiro, quer dizer, eu não sei se é bem o primeiro, né? Mas uma das primeiras conexões que a mulher sente ali é a conexão dela mesma com a natureza, né? Nós somos extremamente conectadas com a lua, com a terra, e esse estudo do sagrado feminino, ele traz justamente o ensino dessa conexão, esse poder interior que toda mulher tem, e muitas estão despertando, né, para esse movimento, não sei como chamar. Então, esse estudo normalmente ele inicia pela conexão da nossa natureza interior, né, com a Mãe Terra, com a natureza. Quando a mulher começa a estudar, a se aprofundar nesses assuntos de sagrado feminino, tem vários estudos, vários canais de mulheres que falam sobre isso, né? Muito grata a todas elas que espalham esse conhecimento. Então, um dos primeiros ensinamentos que a mulher vai aprendendo é a conexão que ela tem com a lua, né? Nós somos conectadas à lua, o nosso ciclo tem 28 dias, e a lua no céu também tem um ciclo de 28 dias. Então, a cada 7 dias muda a lua no céu, e nós mudamos o nosso comportamento, né? Através dessa conexão. Então, se a gente conseguir prestar atenção nas fases que a lua está no céu, e se a gente conseguir se conectar com ela, a gente pode ter aí super revelações, né, sobre o nosso interior, sobre o eu interior de cada uma, né, de nós. E é muito particular isso, né, os estudos, mas enfim, quando a mulher se conecta, ela vai se autodescobrindo. Então, as fases da lua, elas podem falar muito sobre nós, né? Eu vou falar um pouquinho aqui brevemente. Se vocês acharem esse assunto interessante, eu posso estar gravando novos vídeos explicando um pouco melhor sobre cada, vamos chamar de arquétipo, né? Então, a lua no céu
tem a fase da lua crescente, que ele simboliza um arquétipo da criança, que é a lua crescente, seria ali a fase, né, da nossa criança. Então ela pode simbolizar a nossa criança interior, ou até mesmo algo lá da nossa infância que a gente queira curar. E como, né, que ela vai mostrar. Se você menstrua, se você lunar, a gente chama, né, estar na lua, vir à lua, a fase ali da menstruação. Então, se o seu sangue desce nessa fase da lua crescente, é porque você está vivendo esse arquétipo da criança, né, da menina, da donzela, digamos. Então, você pode ser uma mulher ali muito mimada, com birra, né? Você pode prestar atenção quando a sua lua está vindo no período ali menstrual, como que fica o seu comportamento? O seu comportamento ele fica muito infantil, você fica birrenta, você fica manhosa, você fica sensível, você fica chorona. Isso te lembra de alguma forma um comportamento infantil de uma criança, né? Então você pode estar tendo essa conexão com esse arquétipo, e isso pode estar mostrando que é algo que você tem que curar lá da tua criança, né? De repente, para mudar os aspectos na sua vida adulta, então tem que mudar algo assim, isso aflora ali nessa fase, né? E aí, depois da lua crescente, a gente tem a lua cheia, que simboliza a mãe, né? A fertilidade. Então, a mulher que está sempre sempre não, mas se você for ver e coincidir que você está lunando, né? Muito mais ali nessa lua cheia, então você está vivendo esse arquétipo de mãe, que não necessariamente você sendo mãe, mas você pode ser uma mulher que cuida muito, né, das pessoas à sua volta, dos seus amigos, da sua família, até ou no seu trabalho, tem alguns comportamentos de mãe, né, de muito protetora, de estar sempre ali, e tem que tomar cuidado às vezes para não esquecer de você, né? E pode também estar prestando atenção se isso tem algum lado sombra, né? Se isso está atrapalhando, se de repente você tem um relacionamento e você tem esses comportamentos com o seu companheiro. Então esse estudo ele traz, além de tudo, autoconhecimento, né? Autoconhecimento é você prestar atenção, né? Auto perceber-se, né? Porque a gente é muito fácil perceber no outro as coisas, os comportamentos, a gente julgar, né? Mas a gente se olhar, se auto-julgar é mais difícil. E esse estudo, através da lua, ele é muito interessante para todas as mulheres, né? Por mais que você não queira se aprofundar tanto nesse estudo de sagrado feminino, como autoconhecimento é algo bem interessante. Depois vem a fase da lua minguante. Então, a lua minguante, ela simboliza a idosa, a avó, né? Aquele arquétipo. Então, ela pode ser, né? Se você está menstruando ali nessa lua, pode estar demonstrando, por exemplo, a idosa que você vai ser. Então, você pode prestar atenção, principalmente na TPM, ou se você fica muito nervosa, muito irritada, muito intolerante com as pessoas, você pode vir a ser aquelas velhinhas que são assim, né, mais ranzinzas. E se nesse período você fica mais calma, mais tranquila, cheia de sabedoria, para muitas mulheres é uma lua que traz muita conexão com a arte. Então, é o período assim que você fica mais criativa, né? É muito importante prestar atenção nisso. De repente você vai ser aquela vovozinha sábia que todo mundo adora conversar. Então existem esses dois lados aí, né? Do sombra e da luz. E a lua nova, que
Nas histórias antigas, né, eles acham que as mulheres menstruavam juntas na lua nova, que é a lua mais escura no céu. Então, por algum fenômeno ali da natureza e por estarem sempre juntas, andando em bando, em tribos, né, eles falam que elas tinham as tendas da lua. Então, era onde essas mulheres ficavam reunidas e elas jogavam o sangue direto na terra. E enquanto elas estavam ali reunidas, elas trocavam muita informação entre elas, até coisas simples como receitas, remédios, elas usavam muito as ervas, né? Então trazia muito conhecimento, além dessa conexão do sangue com a terra e a lua no céu, né? Enfim, naquela época era muito mais do que hoje em dia, que nós temos toda essa eletricidade, né? A modernidade ali é muito mais difícil para a mulher. Mas nesse estudo de sagrado feminino, as mulheres também estão resgatando isso, né? De jogar o seu sangue na terra. Então, usa-se com o coletor menstrual, que é aquele copinho de silicone, você introduz na vagina e aí você pode retirar ele. O mais indicado é misturar com um pouco de água para você plantar a sua lua. O que é plantar a lua? É devolver o sangue para a terra, né? Então você pode fazer isso de uma forma ritualística, agradecendo, né? Agradecendo o que passou. Então a mulher, eu gosto de falar assim que a mulher ela morre e renasce todo mês, né? A cada mês ela tem uma morte, um renascimento, que quando ela passa por esse processo é como se ela renascesse, né? Então, esse ato de devolver o sangue para a terra é como se relembrasse ali um enterro, digamos, né? De tudo que você passou ali naquele último mês. Então, você está enterrando aquilo para renascer uma nova mulher ali. Então, poderosas fênix que renascem todos os meses, né? Então, é um estudo muito fino, muito bonito, muito lindo, né? De conexão. As mulheres que ainda não conhecem. E por que eu estou explicando tudo isso, né? O que aconteceu? Quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, eu comecei a sentir essas conexões com a lua. Eu passei a plantar, eu confesso que não era todo mês que eu conseguia, né? Tem outras formas também de plantar a lua, que é com aquele absorvente de pano. Aí você pode torcer ele num balde com água, né? E usar essa água ali que já está diluída, digamos, né? Enfim, quando eu comecei a sentir essa conexão maior, né? Eu resolvi ir fazer uma consulta, fazer os exames, enfim. E aí eu acabei descobrindo que eu estava com mioma. E aí nesse início, quando eu descobri, nós estamos hoje em 2023, agosto, né, de 2023. Quando eu descobri era final de 2021. E eu estou recém-operada, vai fazer um mês agora ainda. Então eu quis falar um pouquinho também disso. É bem recente, né, um assunto ainda meio fresco aqui, mas agora que eu quis começar, enfim, quis contar, né, isso que aconteceu. Mas para mim foi bem chocante, assim, eu confesso que eu fiquei até meio revoltada, meio chateada, assim, com o universo. Poxa vida, agora que eu aprendi tudo isso, agora que eu senti essa conexão, então eu vou ter que tirar o meu útero, aí não vou mais ter nada disso, né? Então esse é um estudo agora que, na verdade, começa um novo estudo, né, para mim, mas enfim, eu tive que passar por esse processo, eu fiquei um tempão tentando tratar de outras formas, eu tratei com hormônio, eu tratei com vaporização uterina, usando chás, fiz várias formas de tratamentos, né, alternativos,
E infelizmente não melhorou. Aí uma das últimas consultas, no final de 2022, o mioma estava bem maior e tinha aparecido mais um. Então eu tinha 2 miomas, um bem pequeno e o que já tinha antes estava maior. Aí o médico resolveu que era melhor retirar e eu também acabei ficando com anemia. Então a indicação maior até foi pela anemia, estava bem severa. Então eu tive que tomar ali ferro na veia durante 5 semanas. Eu fiz o meu tratamento todo pelo SUS. Então eu ia no postinho, ficava lá mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia tomando ferro na veia, até aí eles marcaram minha cirurgia, acabou. Eu fiz essa consulta em fevereiro, quando eu comecei o tratamento ali para anemia, né? E a minha cirurgia foi em julho. Então, demorou ali uns meses, mas até que foi bem rápido, né? Por ser pelo SUS. Mas por eu estar com esse quadro de estar com uma anemia muito severa, eles acabaram colocando ali numa fila de emergência, de prioridade, e eu fui ficando cada vez pior. Então, quando eu descobri o mioma lá no final de 2021, eu não tinha nada. Eu fui no médico, inclusive esse coletor me ajudou a descobrir isso, porque eu comecei a usar o coletor e ele enchia muito rápido e transbordava e sujava a minha roupa. E as minhas amigas, elas podiam ficar usando o dia todo. Então, eu achei estranho, assim, que a princípio eu acho que o meu fluxo aumentou tão gradativamente que eu não tinha reparado que eu menstruava muito, né? E aí eu fui na minha médica, fiz os exames e ela viu que eu tava com esse mioma. E quando ela descobriu, ele tava meio grande já, ela já queria operar. Só que na época ela comentou que tinha opção de tratar, que algumas mulheres faziam o tratamento e funcionava. Então eu optei por tentar fazer o tratamento. Mas infelizmente, né, como eu falei, não deu muito certo. E aí eu fiz essa cirurgia agora em julho de 2023. Então os primeiros dias foram bem difíceis, bem dolorido, né? Para sentar é difícil, eu precisava de ajuda do meu filho quando eu estava deitada na cama para poder ficar sentada, eu precisava de ajuda, eu não conseguia me abaixar muito, assim, doía, várias coisinhas, assim, eu precisava de ajuda para estar fazendo, e não pode erguer peso, eu ainda não posso, né? Eu ainda tô no período aí de cuidados. Hoje eu já estou me sentindo bem melhor, mas eu senti bastante dor no hospital já. E o remédio para dor, que chama Tramadol, ele me fez muito mal. Eu ficava com a pressão muito baixa quando eu tomava ele. Então eu acabei tomando só dipirona para dor. Aí eu acho que por isso também eu senti bastante dor, né? Que o outro remédio que era o mais forte, para evitar eu sentir a dor, eu não estava conseguindo tomar. Então eu fiquei tomando anti-inflamatório e dipirona para dor durante 10 dias. Aí depois de 15 dias eu retirei os pontos. Teve um pontinho que ele meio que quis abrir, não abriu assim, mas ficou meio vermelho, ficou um pouco diferente. Mas o médico viu, né? Tava tudo bem. E eu fiquei com tosse, com gripe, uns dias foi bem ruim. Nossa, cada vez que eu espirrava, eu via estrelas de dor. Então, bem importante cuidar também aí da imunidade, caso você vá passar, né, por uma cirurgia como essa. E é isso, eu quis contar um pouquinho da minha história. E caso vocês queiram saber mais alguma coisa, vocês acham interessante esse assunto, não sei se é relevante, né, aqui pro canal, mas como isso aconteceu comigo e eu estava aí nesse caminhar
espiritual e de autoconhecimento, eu quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês algumas informações e um pouquinho também do que eu tô vivendo, do que eu vivi e do que eu ainda vou viver, né? Então, agradeço muito você que assistiu até aqui. Se você está passando por algum tratamento, se você tem um mioma ou alguma outra coisa no útero, né? E você também vai ter que fazer uma cirurgia. Eu quero te falar que eu emano aí muita força, né? Força de cura, força de luz para você. E fica tranquila que vai dar tudo certo. Aceita, né? No coração, se foi assim é porque era para ser. Tem muitas mulheres até que elas acham legal, elas gostam. Eu contava para algumas pessoas, até quando eu ia fazer as consultas mesmo, né? E tinha mulheres que falavam, nossa, mas você não tá feliz? Eu queria tirar meu útero. E eu não queria, eu não tava feliz. Então é um assunto também que eu acho bem polêmico, assim, né? E eu queria saber também, você que tá vendo, o que que você acha? Você queria tirar? Você não queria, né? Caso fosse com você, lógico, não desejo isso, né? Pra ninguém, mas eu digo assim, de saber a opinião, né? O que que você sentiria, digamos. Eu fiquei bem chocada, bem chateada, principalmente por tudo que eu estava vivendo, mas eu confesso que quando eu era bem mais jovem, eu reclamava de menstruar, eu reclamava de ser mulher. Então eu também entendo o que essas mulheres sentem, porque eu também já senti isso um dia, né? E o caso que aconteceu comigo foi realmente que eu estava nesse estudo, né, dessa conexão, e agora para mim é como se fosse uma nova vida e vamos ver como é que vai ser. Então, de repente, se for válido, se vocês acharem que é interessante, eu posso estar falando mais sobre esse assunto. Se tiver alguma dúvida, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Se você achar interessante os assuntos que eu trago aqui, gostaria de convidá-la a se inscrever no meu canal. Se puder curtir esse vídeo, vai me dar muita força, né? Para o YouTube entender aí que é um assunto legal, que é relevante e que pode ser entregue a mais pessoas, tá bom? Muita gratidão. Obrigada.